Boa tarde, boa tarde. Que bom poder estar comunicados novamente por esse meio. Domingo, 3 da tarde. Eu sei que por vezes é um pouco difícil, há famílias que ainda estão a comer, mas nós temos os nossos cultos regularmente aqui na Igreja Batista de Pias a essa hora, então por isso queremos manter sempre a comunicação também neste horário. Como estou a falar, é sempre um prazer poder estar em comunicação, poder estudar juntos a Bíblia. Hoje de manhã estávamos a ver no Sermão da Montanha e tratar um tema tão difícil, não é? Tão complicado, de amar os inimigos. E que eu convido para que possa assistir, buscar aqui na nossa página do Facebook ou no YouTube, para nos acompanhar e também para estar a refletir sobre o que a palavra de Deus ensina. Nós estamos a seguir, domingos de manhã, o estudo no Sermão da Montanha, e domingos à tarde estamos a estudar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, uma tarefa bem difícil, desafiadora, mas pela graça de Deus e com a ajuda de Deus, nós estamos a caminhar e a aprender tanta coisa interessante que nos anima e que nos ajuda a conhecer mais de Deus. E nós estamos agora a estudar Romanos capítulo 5. Nós iniciamos a pensar e a ver como que o apóstolo Paulo estava a explicar o grande tema da justificação pela fé. Nós estamos a pensar isso e a ver isso, começamos a ver isso no capítulo 4 já, quando o apóstolo Paulo ele estava a dar exemplos de pessoas que foram transformadas por Deus e que foram justificadas. E o exemplo que ele usa é o exemplo do pai da nação hebreia, o Abraão, que ele foi justificado, não é? Não pelas suas obras, mas por ter acreditado em Deus. E que ele acreditou em Deus e isso foi contado como justiça, não é? E é o grande exemplo de fé que nós temos, e até temos um capítulo lá em Hebreus que também lembra dele e da fé que ele teve, não é? Para deixar tudo e seguir aquilo que Deus tinha aonde Deus tinha mandado para ele. O outro exemplo que usa Paulo já é um pouco mais parecido conosco. Paulo lembra do David, do rei David, do grande rei David, um rei muito amado pelos israelitas, mas também que nós sabemos, e se nós lemos o Antigo Testamento e principalmente os livros onde relata a história de David, vamos encontrar que a sua vida não era uma coisa assim tão boa que nós possamos dizer, não é? Ele teve erros grandes, o Abraão também, mas David, ele quebrantou quase todos os princípios, quase toda a lei de Deus, mas ele era considerado por Deus como um homem conforme o coração de Deus. E isso nos deixa assim com aquela ideia, será que o Deus não leu o Antigo Testamento? Estou a brincar. Mas como é possível alguém como Davi ser considerado justo por Deus? E Paulo explica que é justamente a mesma justificação que Deus oferece aos seus filhos, aqueles que acreditam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, é isso mesmo que Davi alcançou. Depois, Paulo chega ao capítulo 5, onde ele vai falar dos frutos dessa justificação, o que isso significa na prática, nas nossas vidas. E ele vai falar, por exemplo, que a justificação, ou por meio da justificação, nós temos paz para com Deus. Porque se há alguma coisa que Paulo vai frisar sempre nas suas cartas, é que nós somos inimigos de Deus. Que nós temos um problema com Deus, o pecado, que nos separa de Deus, mas não somente nos separa, não é? Não somente uma divisão entre nós e Deus. A questão é também que, por causa desse pecado, nós somos rebeldes contra Deus e nós nos fazemos merecedores da justiça, da ira divina. Como inimigos
de Deus que nós somos, nós somente merecemos o castigo eterno. Mas, por meio de Jesus Cristo, nós temos a liberdade de poder agora ter acesso ao Pai, temos paz para com Deus, temos acesso ao trono de Deus, temos essa graça, desfrutamos dessa graça tão especial, e também o apóstolo Paulo vai falar, nós temos esperança, sim? Uma esperança que é uma esperança que constrói, sim? E é muito interessante como ele fala da esperança, se nós voltamos ali no capítulo 5 de Romanos, no versículo 3, quando ele diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Sim. Ou seja, tudo quanto nós passamos na vida, os momentos difíceis, os momentos complicados, as situações como aquela que estamos a viver agora, tudo isso é usado por Deus para nosso benefício. Sim. Eu posso ser atingido por uma crise onde eu tenha que perder ou tenha perdido o meu trabalho, mas isso me leva a eu depender do Senhor. Isso me leva a eu poder reconhecer que eu não tenho controle e que é Deus que está no comando e que Ele é que vai determinar as coisas e que Ele vai guiar. E a promessa que eu tenho é que tudo vai ser para bem, seja nesta vida ou seja na vida depois da morte. Então o apóstolo Paulo fala disso, e que isso, tudo o que nós conseguimos através de Jesus Cristo, e ele vai repetir uma e outra vez isso, que não é uma obra nossa, é Jesus Cristo em nós, ou é através de Jesus Cristo que nós conseguimos isso. Ele vai falar que isso vai resultar em um crescimento para nós próprios, ou seja, nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo essa fé que nós temos. Por quê? Porque agora já estamos reconciliados com Deus, agora já somos membros da família de Deus. Imagina, éramos inimigos, agora somos amigos. E isso leva o apóstolo Paulo a chegar a uma espécie de clímax, a uma máxima expressão da doutrina da justificação, nos versículos que agora vamos estudar, a partir do versículo 12, onde ele vai a fazer um contraste entre duas realidades, entre duas pessoas, mas ele vai explicar o que isso significa na prática para nós. É um texto difícil, é um texto profundo, complicado, e eu peço e eu rogo as vossas orações para que nós possamos caminhar e entender o que o apóstolo Paulo quer nos falar através daquilo que ele escreveu. Nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus que estava a falar através do apóstolo Paulo. Então, vamos a ler o texto bíblico em Romanos, capítulo 5, versículo 12, até o final do capítulo, versículo 21. Sim? Romanos, capítulo 5, versículo 12, até o versículo 21. Diz a palavra do Senhor assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte,
muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar antes de continuar a falar sobre esse texto bíblico. Nosso Deus, obrigado. Muito obrigado porque somos tão abençoados de poder ler a Tua palavra, de poder estudá-la, de poder, Senhor, pensar nela, refletir e mais que nada, Senhor, ser desafiados, ser, Senhor, atingidos pela sua profundidade e pela sua claridade também. Senhor, agora nós temos aqui um texto tão importante para a nossa fé, um texto muito profundo, e nós pedimos a Tua ajuda. Ajuda-nos, Senhor, a poder clarificar os conceitos, poder, Senhor, entender aquilo que o Teu Espírito Santo inspirou na mente e no coração do apóstolo Paulo. E mais que nada, Senhor, que isso possa tocar nossas vidas, que possamos aplicar a nossas vidas o que ensina a Tua palavra e caminhar como a Ti te agrada. Deus, livra-nos do erro, livra-nos, Senhor, de falar alguma coisa que não esteja conforme a Tua vontade. Nós não queremos nos desviar do foco da Tua palavra. Oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então a pensar nesse texto aqui, e eu queria poder fazer um pequeno jogo com vocês, não é mesmo um jogo, mas uma dinâmica, no sentido de tentar pensar como jornalistas. Eu tenho um grande amigo que ele é muito bom nisso, eu sou apenas um aprendiz, mas pensar como jornalistas desse texto. Então, nós vamos fazer algumas perguntas ao texto. Nós vamos fazer 4 perguntas básicas. Vamos a perguntar o que é o pecado, de que Paulo está a falar, e vamos a perguntar quem que está abrangido por tudo isso que o texto está a falar, e por que isso aconteceu, não é? Vamos perguntar por quê, e como que nós vamos a resolver essa questão e aplicá-lo a nossas vidas. Então, vamos iniciar com a primeira pergunta, e perguntando ao texto do que está a falar o apóstolo Paulo. E nós vemos aqui que Paulo está ainda a tratar a questão da justificação, mas ele está a retomar uma ideia que já tratou no início, o sentido de que todo homem tem um problema, e que esse problema se chama pecado. Todos nós, tu e eu, temos problema com Deus, e esse problema se chama pecado. Agora, esse pecado é uma questão geral, é uma questão de toda a humanidade, ou também tem um componente pessoal, um componente específico? Será que o pecado é somente o que nós fazemos como comunidade? Ou o pecado é uma coisa que também acontece em mim? E é interessante que para isso nós precisamos definir o que é pecado, tentar encontrar uma definição. Geralmente a definição mais conhecida de pecado, da palavra amartia do grego, é a questão de não dar no alvo, não é? Que explica justamente a questão de que eu não faço aquilo que é pensado ou é esperado de mim. Sim? Deus espera obediência, eu sou desobediente, então eu não estou a dar no alvo. Não é?
Mas nós poderíamos encontrar uma definição um bocadinho mais profunda que isso e um bocadinho mais abrangente também. E eu tenho aqui uma definição que eu quero compartilhar com vocês. E a definição fala assim que pecado é não estar em conformidade com a lei moral de Deus, não só na ação e na atitude, mas também na nossa natureza moral. Sim? E Deus tem uma lei, Deus tem uma constituição, se nós queremos usar esse termo, e o problema nosso é que nós não nos conformamos a essa constituição, nós somos desobedientes, nós estamos sempre a quebrantar aquilo que Deus manda, mas isso não é somente uma questão na prática, sim? O mandamento fala, não mentirás. Eu minto, sim, minto no meu trabalho, minto à minha esposa, minto aos meus amigos. Eu estou a mentir, estou a quebrantar e isso é uma questão pública. Bom, não é somente na ação, mas o problema é a minha atitude. Sim, eu posso até negar, não, eu não estou a mentir, eu só estou a disfarçar a realidade e tentar colocar argumentos ali. Mas o quando eu estou a pensar e eu olho para mim próprio, eu vejo que a mentira faz parte de mim, parece que está misturado muito dentro de mim com tudo, não é? Então, a minha primeira reação quando eu sou confrontado com a necessidade de falar a verdade é mentir, porque isso está dentro do meu DNA, da minha natureza, né? Não é uma questão física, é mais tem a ver com a nossa natureza de ser humanos, e isso é que nos leva justamente a falar e ver aqui o que o apóstolo Paulo fala quando ele diz que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Ou seja, não é que o pecado particular, mas já vem na nossa natureza, desde o nascimento do primeiro homem, não é, da aparição do primeiro homem, que ele foi quem pecou. Nós vemos isso. E há um texto aqui muito conhecido, 1 João 3,4, que fala que o pecado é a transgressão da lei. Sim? Então, isso nos ajuda a pensar que nós realmente não nos conformamos com a lei moral de Deus. Nós podemos lembrar Gênesis 3, sim? E perguntar-nos como que o pecado entra no mundo e lembrar o relato bíblico. E aqui, entre parênteses, deixa-me falar uma questão que vai ser muito importante em tudo aquilo que nós vamos falar. Nós precisamos definir também a nossa posição perante o texto bíblico. O que é a Bíblia? Se a Bíblia é um livro sagrado, sim, nesses dias houve um grande debate, principalmente no Brasil, por causa de alguém que estava a ensinar que a Bíblia sim é um livro sagrado, mas não, eu não posso pegar em tudo quanto está ali e levar isso literalmente, e que o importante é somente aquelas palavras em vermelho que Jesus fala, não é? Só que isso nos leva a nós a ter que tomar uma posição. A Bíblia é a palavra de Deus, ou seja, no sentido de que tudo aquilo que está nesse livro faz parte do plano de Deus para comunicar-se conosco. Deus realmente esteve por trás da criação, da escritura, da conformação desse livro. Se eu vou aceitar isso, então eu vou aceitar que, por exemplo, personagens como Adão eram personagens reais. Adão existiu, era um homem realmente como nós, de carne e osso, e também a Eva, não é? Mas há muitos que acreditam que não. Adão e Eva, isso foi um mito, é uma maneira de explicar o início da humanidade, tanto como o Big Bang, ou a questão da evolução das espécies. Não, para mim, e acho que para que nós possamos ser sérios no estudo da palavra do Senhor, nós precisamos assumir. A Bíblia é a palavra de Deus, o que está relatado lá, ainda que eu não possa entender muita coisa, ainda que eu não possa explicar muito
de aquilo que a Bíblia fala, mas ela continua a ser a palavra de Deus. Então, nós chegamos a Gênesis capítulo 3 e encontramos lá o relato de Eva falando com a serpente. A serpente representava Satanás, não é? Dentro dessa conversa, Satanás coloca perante Eva uma questão. E Satanás é tão astuto, não é? E nós não podemos deixar de ir lá só para lembrar rapidamente de que está a falar o texto bíblico, não é? Gênesis capítulo 3 fala assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? É interessante, sim? Ele já faz um planteamento, ele já apresenta a sua argumentação, e ele fala: ok, então Deus falou, ou Deus proibiu que vocês comeram do fruto de toda árvore do jardim. E a resposta de Eva nos dá a prova de que Eva sabia qual era o mandato de Deus, e ela percebia e ela entendia muito bem, porque a resposta que ela dá, diz ali no versículo 2, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morais. Sim? Eva sabia, Eva entendia a proibição, ou entendia o mandato de Deus. Então, Satanás, a serpente, vai mais profundo, não é? Ele já conseguiu entrar em conversa com a Eva, e ele faz uma afirmação aqui: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Sim. Satanás leva a Eva a uma posição em onde ela vai duvidar de algumas coisas. A primeira coisa que ela vai duvidar é sobre o fundamento da verdade. Sim? O que é a verdade? Porque se a verdade é a palavra de Deus, ou seja, aquilo que Deus fala, isso é verdade, ela teria que aceitar isso como verdade absoluta, ainda que não pudesse, talvez, apresentar provas disso, não é? Mas o que Satanás faz é atacar justamente o fundamento da verdade, no sentido de abrir uma possibilidade. E se aquilo que Deus fala não é verdade, não é certo, porque Satanás apresenta: é certo que não morrereis, não morrereis. Em outras palavras, Deus está a mentir. Não é verdade. E essa é uma primeira crise que tem que enfrentar Eva. A palavra de Deus é verdadeiro? Aquilo que Deus está a falar é a verdade? Ou ele está realmente a esconder? Outra questão é a questão daquilo que é correto, daquilo que é bom. Sim? Se Deus proibiu uma coisa, é porque Deus sabia que isso tinha consequências. E ele até dá o aviso a Adão e Eva, quando eles falam: não comereis desse fruto, porque o dia que o fizeres morrereis. Sim? Só que, de novo, Satanás ataca o fundamento do que é correto, do que é bom, falando: não, o problema é que Deus não quer que vocês sejam como ele. Deus não quer que vocês estejam no mesmo nível dele. E isso leva a Eva a duvidar de que Deus deseja o bom para eles. Então, Deus colocou isso aqui no jardim, não é? Por que ele é tão egoísta de não deixar-nos participar daquilo que ele próprio é? Olha como a dúvida entra. Mas há outro problema também, que é uma questão de identidade. Sim? Eva foi colocada a pensar e ela esquece a sua identidade. Eva era uma criatura de Deus, ela era criada por Deus, não é? E Deus era o Criador. Deus Criador, o homem e a mulher criaturas. Sim? O que Eva entra
a tentar redefinir, e Satanás está ajudando muito nisso, é a questão, não, eu também quero ser Deus, sim, e estar ao mesmo nível. Então, há uma perda da identidade ali, o que leva ao problema. E voltando a Romanos, é isso justamente que o apóstolo Paulo está a falar, não é? O que o pecado faz é atacar o fundamento da verdade, atacar a concepção daquilo que é bom, aquilo que é correto, e atacar a identidade, a nossa identidade, quando nós perdemos o foco de quem que nós somos. Sim. Então, primeira pergunta, o que? Já respondemos, o que é o pecado e o que isso significa para todos nós. Agora nós temos que passar à segunda pergunta, de perguntar o quem. Quem que pecou? Quem que está abrangido por tudo isso? E aqui é interessante que, no princípio, Paulo vai falar de um homem, um só homem, sem falar dele, não é? Só a partir do versículo 14 que ele começa a colocar, em vez de homem, a palavra Adão, ou seja, reconhecer quem era aquele que pecou. Mas ali surge outra pergunta. Por que se Adão foi que pecou, por que isso nos atinge a nós? O que nós temos que ver com Adão? Passaram tanto tempo já, não é? E eu não vou entrar agora na discussão de quanto tempo, não sei que mais irmãos está a perguntar isso. Mas por que eu tenho que ser castigado pelo pecado de Adão? Sim, e isso nos leva a outra grande doutrina dentro da igreja cristã, que por muito tempo tem sido também atacada ou tentada, as pessoas tentaram mudar, é a questão da solidariedade que nós temos como raça. Sim? O que isso significa? Adão é o nosso representante, e quando nós estamos, quando Adão peca, ele está a pecar na nossa representação. É quase a mesma ideia dos nossos representantes na Assembleia da República, não é? O pessoal vota uma pessoa e essa pessoa nos representa lá. E nós tivemos já aqui em Portugal o caso de uma agrupação política falar que o seu representante não estava a fazê-lo corretamente e eles retiraram o poder de que essa pessoa possa ser o seu representante na Assembleia da República, não é? Então, Adão era o nosso representante e quando ele é o nosso representante, ele peca. E por causa disso, toda a culpa do pecado de Adão também atinge a toda a sua descendência e chega até nós. Então, nós somos pecadores por natureza, porque formamos parte da natureza humana, mas também somos pecadores porque nós pecamos. Sim? Tu e eu pecamos. Então, o que está muito bem ultrapassado, não é? E Paulo vai falar isso no capítulo 3 de Romanos, quando ele fala que não há justo, nem sequer um. Sim? Não há ninguém que seja justo, não é? E a pergunta ali é por que isso? Bom, pronto, de novo, nós precisamos lembrar quem é o Criador. E quem que estabelece as regras que a criação vai a funcionar? É Deus. Deus criou o ser humano com um propósito, para ter relacionamento com Ele, para ter intimidade com Ele. Quando o ser humano renuncia a isso, se rebela contra isso e fuge de Deus, e nós vemos isso na primeira ação, quando Deus vai a buscar a Adão, depois de ele ter participado no fruto, não é? Comido do fruto, a primeira coisa que faz é esconder-se, que é isso que nós fazemos até hoje, escondermos de Deus, a fugir da presença de Deus e tentar nós próprios assumir o papel de Deus. E o apóstolo Paulo vai explicar isso quando fala do reino da morte, e isso é o tema que estamos a falar, não é? O reino da morte. Porque até o regime da lei, versículo 13, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Reinou a morte, sim?
desde Adão até Moisés. Claro que ali o judeu iria a falar, mas não era que a lei foi dada para justamente dar-nos uma esperança contra o pecado e que antes da lei ninguém podia ser culpado do pecado porque não havia um documento escrito que falasse que aquilo que eu estava a fazer estava mal. E Paulo fala, não, porque ainda aqueles que estão sem lei escrita, eles tinham a sua consciência, e nós já falamos disso no capítulo 1 de Romanos. A sua consciência é que acusa eles, porque eles sabem que há Deus, e eles não querem reconhecer Deus como Deus, não é? Então, a causa disso é que o pecado reina através da morte, porque a consequência do pecado é a morte, a separação espiritual, mas também separação física, não é? E todos os males que com isso vêm. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão. Mesmo aqueles que não estavam a desobedecer um artigo específico ou um mandato específico de Deus, já todo mundo estava debaixo do reinado da morte, do reinado do pecado, ou se nós queremos usar outra expressão, na era do pecado, desde Adão até Moisés, até Cristo. Sim? Mas isso nós vamos ir falando mais para frente. É interessante que ali no versículo 14, no final do versículo 14, Paulo introduz uma segunda pessoa. Estava a falar de Adão, um só homem, porque entrou o pecado, mas agora fala que Adão era uma prefigura daquele que havia de vir, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Interessante, sim? Nós temos que lembrar que Adão é uma prefigura ou um tipo de Cristo. O que significa isso? Quando nós pensamos em alguém que é uma prefigura, seria um modelo de alguma coisa melhor que iria acontecer. Como, por exemplo, semana passada nós estávamos a celebrar a Páscoa e nós lembramos do sacrifício que era feito no tabernáculo e no templo, mas esse sacrifício daquele cordeiro, daquele animal, era uma prefigura, um tipo de Jesus Cristo, que depois ele iria ser sacrificado. E ele faria, ou ele passaria a ser o sacrifício perfeito. Então, aquele antigo era uma prefigura daquilo que havia de vir. E nesse caso, Adão representava a Cristo, ou era uma figura de Cristo, porque ele representa a humanidade, que é também aquilo que Jesus Cristo iria fazer na sua morte na cruz. Ele iria representar a humanidade. Mas vamos agora a um contraste. Já falamos do reino da morte, que por causa do pecado de o pecado e a morte traspassou a todos, porque todos pecaram. Então, todos nós estamos debaixo do reino da morte. Só que na história aparece alguém, sim? Só que na história deste mundo aparece alguém que vem, nasce de uma maneira muito humilde, ele vive como nós, não é? Tem as mesmas experiências que nós, e chega um momento onde ele é crucificado, ele é sacrificado por causa dos nossos pecados, com o grande detalhe, que ele nunca pecou, sim? Ele era perfeito. Agora, olha o que diz aqui no versículo 15. Todavia, diz o apóstolo Paulo, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E Paulo vai começar a chamar aqui ao reino da vida, sim? A um contraste com o reino da morte, como o dom, sim? E esse dom ele vai chamar dom gratuito, depois ele vai chamar o dom pela graça, o dom de justiça, porque a ideia da palavra dom é aquela palavra que é uma oferta, não é? Uma oferta de graça.
no sentido que não há nada que eu faça para poder merecer esse presente de Deus. Deus faz um presente para mim sem que eu tenha os méritos para isso. Quem que é esse presente? Quem que é esse dom? É Jesus Cristo. E aquilo que ele faz na cruz. Então, Paulo vai fazer agora contrastes. Sim? Um pecou, todos nós ficamos condenados. Um morreu, sim? A graça de Deus atinge para a atenção aqui, que ele fala abundante, no sentido de que é suficiente. Sim? É suficiente para cobrir, o sacrifício de Cristo é suficiente para cobrir, para pagar pelo meu pecado. Olha aqui o que Paulo vai falar no versículo 16. O dom, de novo, ele está sempre a fazer esse contraste. Não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, sim? Participar do fruto proibido, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Ou seja, Adão pecou uma só vez, no sentido de que ele foi o pecado específico de ter desobedecido a Deus, trouxe a condenação, trouxe a culpa sobre a humanidade. E isso atingiu a todos, por causa de todos nós fomos atingidos. Mas o interessante é que o sacrifício de Cristo, não é? Ele vai cobrir esse pecado e todos os outros pecados, e até o teu pecado e o meu pecado, que são, isso é uma coisa maravilhosa. E Paulo, ele entra aqui em uma tormenta de ideias, justamente tentando explicar isso, porque ele está a chegar ao ápice, ele está a chegar lá acima da sua argumentação, não é? Falando que o pecado de um só estragou o nosso relacionamento com Deus, estragou o nosso relacionamento uns com os outros, realmente atingiu toda a nossa vida. Mas o sacrifício de um só, sim, faz que isso dê uma reviravolta e hoje nós podamos desfrutar de um relacionamento com Deus, passamos de ser inimigos a ser amigos e também desfrutar dos benefícios que isso traz: paz, graça, esperança, não é? Reconciliação. São todas coisas que Jesus Cristo traz às nossas vidas. E Paulo, por isso que ele vai repetir o mesmo conceito. Versículo 17. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E aqui aparecem os dois conceitos juntos: reino da morte, que entrou que chegou por a ofensa de um só, e o reino da vida, que também chegou a nós através de um só, que é Jesus Cristo. Então, ali cumpre-se a prefigura, não é? O homem pecou e foi a condenação para toda a humanidade. Um homem morreu na cruz, não é? O homem pecou e trouxe a morte. O homem morreu e trouxe a vida. Por um entrou o reino da morte, por outro entrou o reino da vida. Sim? E agora surge a pergunta: quem que participa dos benefícios da morte de Jesus Cristo na cruz? Porque se nós lemos versículo 18, pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Podemos ter a ideia que, pronto, então, a morte de Jesus Cristo na cruz é por todos e é para todos, então eu já não estou preocupado por aquilo que irá acontecer. Eu posso estar tranquilo, posso continuar a viver a minha vida do jeito que eu queira. Jesus Cristo fez toda a diferença. Só que é um pequeníssimo detalhe que está lá no versículo 17.
E ele fala assim, pela ofensa de um só homem, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Sim. Como que eu tenho acesso a isso? Eu preciso ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Sim. Esse dom, esse presente de Deus tem que ser recebido. Como que eu recebo isso? Eu recebo isso reconhecendo que eu sou pecador, reconhecendo a minha condição de escravo do reino da morte, clamando ao Senhor por auxílio, pedindo perdão dos meus pecados, sim? E entrando ao reino da vida. Isso só é possível quando Deus acorda. Por isso que no início nós oramos, sim? Senhor, abre-nos os olhos, abre-nos as mentes, abre o nosso coração. Por quê? Porque se Deus não faz isso, é impossível. Se Deus hoje está a permitir, e não é porque seja eu sou o pior dos pregadores pela internet, há muitos outros que são muito melhores, mas se estás a assistir esse estudo, é porque Deus está tocando o teu coração, tocando a tua mente e abrindo os olhos para que tu possas perceber o presente precioso que isso significa para nós. É muito triste, sim, que tendo esta verdade, muitos estejam a viver ainda no reino da morte. Ou muitos que já formam parte do reino da vida estejam a viver como se ainda fossem escravos do pecado, como se ainda fossem escravos do reino da morte. Ter Jesus Cristo na nossa vida deveria ser uma reviravolta, eu gosto dessa palavra, a reviravolta nas nossas vidas. Teria que ser uma grande mudança, teria que significar realmente o reinício das nossas vidas, não é? Mas, lamentavelmente, isso muitas vezes não é verdade, porque eu tenho experiência com uma religião, mas não com um Deus, ou com o Deus, o único Deus que existe, o Senhor. Se Ele atinge a minha vida, se Ele é quem toca a minha vida, não há como eu possa continuar a ser a mesma pessoa. Não há como eu possa continuar a desfrutar os mesmos pecados. Porque Deus, quando Ele toca alguma coisa, Ele traz o exemplo disso. Sim? Ele foi atropelado por Jesus Cristo, não é? Caminho a Damasco. E a sua vida deu uma reviravolta, uma volta total. Sim? Jesus Cristo, tocando a tua vida, Ele realmente vai transformar-te. E eu quero convidar-te a que isso seja real na tua vida. Mas deixa-me acabar. Versículo... olha aqui o interessante disso. Sobreveio a lei para que abultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa palavra eu gosto tanto. Mas aqui Paulo de novo está a lembrar da lei, porque fica ali no ar, não é, a pergunta de qual é o papel da lei em tudo isso. Para que Deus deu a lei, então, se ao final eu não sou salvo, eu não posso garantir a minha salvação através de cumprir a lei? Porque a lei foi dada como uma garantia de esperança, ou como uma esperança de salvação. Sim? A lei tinha um propósito. O que era o propósito? E Paulo fala aqui, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, para que a ofensa seja exposta, para que a ofensa fique em evidência. Sim? Porque se eu tenho a lei que fala não mentirás, e eu minto, eu tenho um documento que está a me acusar que eu quebrantei esse artigo dessa lei. Sim? Então, a minha falta fica em evidência. Agora, o bom disso, ou seja, primeiro, o triste disso é que eu estou a quebrantar a lei de Deus o tempo todo. Eu estou a pecar contra Deus o tempo todo. Então, eu preciso parar de pecar. Eu quero parar de pecar, mas não consigo, porque está dentro da minha natureza.
Eu falo, já não vou mentir mais, já não vou fazê-lo mais, não é? E amanhã, ou daqui a um tempo, eu volto a fazê-lo novamente. Porque está dentro de mim. O apóstolo Paulo tinha uma expressão, não é? Quem me livrará a miserável de mim, quem me livrará deste corpo de morte? Porque aquilo que ele queria fazer, não fazia, e aquilo que não queria fazer, isso era aquilo que ele fazia. Mas ele continuou falando, mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. No sentido daquilo que Paulo está a falar aqui. Que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, o teu pecado, o meu pecado, sobreabundou, superabundou a graça. Ou seja, a graça de Deus é muito maior do o total de pecados que tu e eu possamos ter. Ou seja, não há aquela desculpa, eu vou tentar melhorar a minha vida e depois vou tentar ter um relacionamento com Deus. Não, não é assim que funciona. É que tu não podes deixar de pecar. E isso está dentro de ti. E não há como tu tentar melhorar, porque não vais fazê-lo. É como o instrutor que nós tínhamos um tempo que trabalhamos com a minha esposa, com a Laura, em vendas, e nós fomos a uma formação. E o instrutor parecia um comboio, não é? Da quantidade de cigarrilhos que ele fumava. Mas não era por dia, era por minuto, não é? E nós saíamos dali, foram 2 dias de treinamento, saíamos com o cheiro a cigarro terrível, o cabelo, a pele, era terrível. No segundo dia de formação, ele fala, hoje decidi deixar de fumar. Sim? Então, para que vocês vejam o importante de ter vontade, não é? A força de vontade, vocês vão ver que eu já não vou fumar. Durou 15 minutos, máximo 1 hora. Depois ele já estava a voltar a fumar. Não conseguia lutar contra o seu impulso. E assim o pecado funciona em nós. Mas, e bendita a palavra isso, mas, sim, Deus, no seu amor, nos oferece o dom da salvação por meio de Jesus Cristo, para que eu já não seja escravo do pecado. Isso não significa que eu já não vou a pecar, mas para que o pecado não tenha aquela força sobre mim de me abaixar, deixar lá no fundo do poço, mas para que eu possa realmente, eu possa desfrutar do meu relacionamento com Deus, reconhecendo-me pecador, reconhecendo-me que eu sou doente, que preciso do médico, mas eu não fujo mais do médico, eu vou até com o médico, eu vou à presença de Deus, porque eu reconheço que sou fraco e eu desfruto da sua graça. Lembra? Eu tenho acesso ao Pai, ao trono da graça, a fim de que, versículo 21, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que isso significa? Lembre, o nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele é o Deus justo. Como Deus justo, Ele não podia passar por alto o teu pecado, nem o meu pecado. Nós precisávamos pagar por isso. Nós precisávamos entrar a contas com Deus. Só que não havia maneira que nós pudéssemos saldar a nossa dívida com Deus. Então, Ele usa o seu Filho Jesus Cristo como nosso representante, esmaga o seu Filho, nós acabamos de lembrar isso na Páscoa, esmaga o seu Filho naquela cruz, por cada um dos pecados que tu e eu cometemos, desde os nossos primeiros dias até a nossa morte. Esses pecados já foram colocados sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo pagou por cada um deles. E Ele satisfez, Ele acalmou a ira de Deus, não é? Ele pagou até a última gota da nossa culpa. Por isso Ele vai exclamar quando vai morrer, consumado é. Está pago, está acabado. Sim, já não há dívida. Então, a justiça de Deus foi satisfeita, sim? A graça de Deus nos é oferecida. Para quê? E o apóstolo Paulo fala, para que também reinasse a graça, sim? Pela justiça, para a vida eterna. O que é a vida eterna, gente?
O que tu entendes por vida eterna? Sim? Vida eterna significa uma vida completa, uma vida total. Mas o que significa isso na prática? Eu ter um relacionamento com Deus, sim, aberto, onde eu já não tenho aquele temor de que Deus vai esmagar-me porque é a única coisa que eu mereço, mas onde Ele é o meu pai, eu sou o seu filho adotivo, mas sou o seu filho. Nós vamos falar disso já em outra oportunidade. Eu tenho acesso ao trono, eu não preciso marcar e pedir uma audiência com o rei e que o rei me atenda daqui a 2 ou 3 anos. Não, no momento que eu queira, no momento que eu precise, eu posso ir na presença do rei e eu tenho acesso ao rei, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Ele me considera parte da sua grande família, a igreja, não é? Então, quando eu estou com meus irmãos, eu estou em família, ainda diferentes, ainda distintos, mas somos uma família. Tudo isso significa vida eterna. Uma vida eterna que nós estamos a desfrutar, limitada neste tempo, porque ainda não estamos com Deus, mas que depois da morte nos vai ser, vamos ter a eternidade para desfrutar de Deus, já na sua presença, sem o problema do vírus que venha estragar o nosso relacionamento, sem problemas econômicos que talvez nos deixem preocupados, sem nada que nos faça ir ou perder a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Mas Ele é o meio. Então, eu acho que a pergunta, e lembra que nós somos jornalistas, é muito simples para ti e para mim. Onde que tu estás? No reino da vida ou no reino da morte? Ainda o pecado está a reinar no teu coração? Ainda tu estás como escravo de Satanás e ele está a fazer de ti aquilo que ele quer? Ou tu já estás a desfrutar de um relacionamento com Deus em onde a aprender coisas novas? Claro que estás a errar também, claro que estás a pecar, claro que voltas, das 3 passos para frente, para diante, 2 passos para trás, mas tu estás a avançar. Se tu ainda estás no reino da morte, eu peço-te, eu rogo-te, nesta hora, por favor, reconheça os teus pecados perante Deus. Arrepende-te dos teus pecados e clama ao Senhor por misericórdia. Se tu fazes isso, a Bíblia fala que Deus vai atender o teu clamor e Deus vai dar-te a sua graça. Mas, por favor, não estejas a brincar com isso. Se tu não eres Deus, tu não tens o controle da tua vida, tu não sabes o que vai acontecer amanhã. Tu não sabes o que vai acontecer daqui na hora seguinte. Então, por favor, não demores. Não demores. Responde. Hoje, agora é o momento. Aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador pessoal. Pede a Deus que Ele perdoe os teus pecados, que Ele te limpe. E há uma promessa na palavra de Deus tremenda, João 1:9. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e para nos limpar de tudo mal. Sim? Esse é o grande Deus que tem. Então, eu te convido, passa do reino da morte para o reino da vida. Sim? Deixa de ser escravo de Satanás. Converte-te em um escravo de Cristo. É terrível? Não. Jesus fala que o seu jugo é leve, que ele é manso. Sim? E há tanta coisa que Deus tem para nós. Sim? Quando o nosso foco é em Deus. Mas também é uma pergunta para ti, crente. A tua vida mostra que tu estás no reino da vida? Sim? Ou tu continuas a viver como se fosses escravo do pecado? Quando as tuas prioridades, quando a coisa importante para ti é marcada pela agenda de Satanás e não pela agenda de Deus. Essa é a maneira de saber onde que tu estás. Sim, reino da vida ou reino da morte. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Senhor, quero pedir-te por cada um daqueles que estão a nos acompanhar nesse tempo de meditação da tua palavra. Senhor, nos ajuda. Se ainda há pessoas que estão a ouvir, que estão a ver esse vídeo, Senhor,
e não hão experimentado a tua salvação, Senhor, tem misericórdia deles. Senhor, abre as suas mentes, abre os seus corações. E, Senhor, que eles possam desfrutar o que significa viver em uma comunhão íntima com o Deus dos céus, o Deus da terra, com o admirável Redentor Jesus Cristo. Por favor, Deus, tenha misericórdia de nossos amigos, de nossos vizinhos, nossos parentes. Salva vidas, Senhor. Ainda mais neste tempo que estamos a viver, em onde somos lembrados por um vírus microscópico. Somos lembrados de quão fracos nós somos, quão limitados nós somos, Senhor. O vírus que não vemos, nem sequer vemos, Senhor, nos mantém trancados nas nossas casas, longe uns dos outros. Senhor, que isso serva para nos fazer refletir, pensar que sem Ti nada somos, Senhor. Deus, há muitos de nossos irmãos na fé que também vivem, Senhor, como se ainda estivessem sendo escravos de Satanás. Senhor, tem misericórdia deles também. Liberta-os completamente, Senhor, que eles possam reconhecer que o seu compromisso, que o seu relacionamento não é com uma igreja, com um pastor, com uma religião, mas é com Deus da Bíblia. E que eles possam, Senhor, fugir para Ti, deixar de fugir de Ti, fugir para Ti e deixar que Tu preenchas a sua vida, Senhor, preenchas esse vazio que está nos seus corações. Deus, obrigado pela Tua palavra. E, Senhor, obra em nós a Tua salvação, obra em nós, Senhor, a Tua transformação completa. Oramos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por nos acompanhar. Desejaríamos poder acompanhar-te mais ainda, não é? Se tu tens alguma pergunta, se queres fazer colocar alguma questão, por favor, coloca ali nos comentários para que nós possamos depois responder e caminhar contigo. Se tu queres participar conosco, nós estamos a ter esses estudos domingos às 10 da manhã, domingos às 3 da tarde. Tu podes visitar o nosso canal do YouTube ou ver aqui na nossa página do Facebook os outros estudos que nós estamos a fazer. Estamos a fazer a série de Romanos, não é? E tu podes encontrar os outros estudos ali. Mas gostaríamos mesmo de poder caminhar contigo. E gostaríamos de poder orar por ti também. Se tens algum motivo de oração, coloca nos comentários. Nós vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Não porque nós sejamos diferentes de ti, mas porque nós experimentamos o que significa ter um Deus da graça. Um grande abraço virtual, claro. O Senhor te abençoe. Obrigado.